Queridos irmãos, nessa manhã de domingo nós estamos mais uma vez reunidos para estudar a palavra do Senhor. Nós temos como tema desta manhã, combatendo os falsos mestres. O texto básico é Filipenses, capítulo 3, verso 1 a 11. Gostaria de ler a palavra do Senhor com os irmãos. Convido a você que abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, verso 1 a 11. Quando Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim me desgosta e a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, devera considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor o qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, nessa manhã, Paulo nos escreve aos irmãos de Filipe, exortando e advertindo-os quanto aos falsos mestres. Gostaria de orar com os irmãos antes de seguir a explicação da nossa lição dessa manhã. Vamos curvar diante do Senhor, vamos orar ao Pai Celestial. Pai amado, nesta manhã de domingo nós nos reunimos mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Quando acabamos de ouvi-la, pedimos que o Teu Espírito esteja a nos fazer entender, esclarecendo, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração. Nos dê a atenção devida, Pai, para aquilo que Paulo explica, para aquilo que o autor comenta nessa lição, para que, ó Deus, possamos usar as armas adequadas para combater os falsos mestres, aqueles que têm prejudicado a obra do Senhor. Nos ajude nessa manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante quando nós começamos a olhar a questão histórica da igreja, nós vamos perceber que dentro da igreja, da comunidade cristã, nós vamos ter opiniões divergentes, diferentes, mas precisamos aprender a conviver com as diferenças existentes no corpo de Cristo. No entanto, em cada época, a humanidade é atingida por pregadores interesseiros que tentam questionar a mensagem evangélica, promovendo um espírito faccioso e provocando divisões. Quando a igreja corre o risco, não há uma outra forma de tratar a questão, a não ser exterminar o mal, cortando-o pela raiz. Assim é o que o apóstolo nos ensina a lidar com os falsos mestres que corrompem a boa doutrina. Então nós vamos perceber que Paulo, depois de escrever palavras amáveis àquela igreja, agora ele passa no capítulo 3 fazer algumas advertências aos amados irmãos. E essas advertências também chegam a nós. Ele passa de palavras carinhosas, termos carinhosos, mas para termos mais vigorosos, procurando alertar os irmãos de Filipe e também nos alertar. Então Paulo nos chama a dar atenção, se voltar para os falsos mestres que tentam se infiltrar na comunidade com estranhas doutrinas. Eles são alvos da pesada acusação de Paulo. Então Paulo começa dizendo assim, eles são acusados de cães. Lá no verso 3 diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então ele está aqui 3 vezes advertindo-nos. Ele começa usando essa expressão cães,
É um apelido que os judeus usavam para insultar os pagãos. Paulo devolve esse insulto aos judeus. Ele não está se referindo a animalzinhos de estimação, mas a animais sem dono, grandes, selvagens e feios. Eles estão por toda parte, vagando de lixo em lixo, fuçando as imundícias da rua. Então Paulo trata esses obreiros, esses maus obreiros, como cães. Eles são identificados também como mutiladores. Eles exigiam a prática do rito da circuncisão como condição para a salvação. Portanto, uma falsa circuncisão. Então, Paulo nos adverte também sobre isso. Eles são chamados de maus obreiros. Eram pregadores que ensinavam que a salvação dependia da observância da lei, principalmente a prática da circuncisão. Passados séculos, pergunta-se: esse problema antigo já foi resolvido? Certamente que não. Recomendações do apóstolo são demais pertinentes para os nossos tempos. E as lições do texto podem nos auxiliar a enfrentar aqueles que ainda hoje nos assediam com as suas propostas interesseiras e heréticas. Então, ao observarmos essa carta que Paulo escreve, ele nos dá algumas orientações como tratar essas pessoas que estão infiltrando dentro das igrejas e são pregadores interesseiros, pessoas que querem, fazer com que as pessoas orem a salvação de forma diferente daquilo que as Escrituras nos ensinam. Eles querem que nós venhamos praticar coisas para herdarmos a salvação. Então nós vamos olhar aqui algumas estratégias para combater esses falsos mestres. A primeira delas que nós vamos estudar é essa aqui que Paulo começa no verso 2. Ele fala: acautelai-vos os cães, acautelai-vos os maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então é preciso estar atento às artimanhas dos falsos mestres. Primeira coisa que nós precisamos então é estar atento. Nós precisamos então entender que essas artimanhas do inimigo são artimanhas que não estão bem fundamentadas nas Escrituras. Eles usam termos das Escrituras e aplicam esses termos fora do contexto para poder alcançar o objetivo deles de enganar as pessoas. E de forma sutil e maldosa, os falsos mestres tentam confundir os cristãos, apegando uma prática antiga bíblica, a circuncisão, a experiência da salvação. Então note que eles afirmam que sem a circuncisão aqueles irmãos não seriam salvos. As Escrituras não nos ensinam isso. Então Paulo adverte que eles são cães, são como aqueles animais que andavam pela rua, fuçando lixo, e ele adverte que a gente tenha cuidado. Por quê? Porque eles querem atrapalhar a unidade, eles querem cortar a unidade que existe na comunidade. Paulo chama eles de inimigos de Cristo, são falsificadores do Evangelho. Então, eles não devem permanecer no âmbito da igreja. Ainda há falsos pregadores que utilizam as mesmas artimanhas dos outros tempos, vinculando a salvação a outras práticas. Eles ensinam que a salvação depende da observância das leis, da abstinência de determinados alimentos ou bebidas, e uso e costume, prática de boas obras. Então, observe que eles usam várias situações, inclusive batismo. Então, nós temos que ter cuidado, porque esses elementos podem integrar a nossa vida cristã, mas eles não nos asseguram salvação e vida eterna. Quem nos concede salvação e vida eterna é somente Cristo. Então, observe que eles usam essa artimanha e nós precisamos estar, então, preparados para conhecer essas artimanhas e saber que, dessa maneira, eles querem ludibriar as pessoas, enganar as pessoas e fazer com que elas usem práticas e, através dessas práticas, alcancem salvação. Nós vamos perceber que a salvação é algo de Deus e não algo que nós, como homem, podemos alcançar obedecendo leis, obedecendo determinadas coisas e nos abstendo de alimentos.
Então a primeira coisa é reconhecer as artimanhas. Segunda coisa, é preciso enfatizar o plano único da salvação em Cristo. Note que Paulo, então, ele passa a mostrar aqui que nós precisamos, a partir do verso 4 a 6, ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne, como qualquer outro que pensa que pode confiar na carne, e ainda mais. Então, Paulo usa sua própria vida para dizer que se alguém podia alcançar a salvação praticando essas coisas, ele seria o primeiro. Mas, na verdade, ele reconhece que, mesmo sendo hebreu, sendo rigoroso no cumprimento das leis, sendo perseguidor da igreja, ele não alcançaria a vida eterna através dessa prática. Ele era um fariseu, ele vivia rigorosamente como a lei dizia. Mas ele chega a declarar que essas coisas agora, que eram no passado, elas não valiam nada agora. Ele as considera como refúgio, como lixo, por causa do conhecimento de Cristo. Ele jogou fora tudo isso, como se fosse lixo a fim de ganhar Cristo. Então observe que Paulo, ele tem conhecimento, que essas coisas que ele praticava não lhe concedia a vida eterna, não lhe concedia a segurança da salvação. Então nós vamos perceber que nós precisamos conhecer melhor a pessoa e obra de Cristo. E lembrar que o único caminho para a salvação é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele também, no capítulo 4, verso 12, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, salvação é somente em Cristo. Nós precisamos reafirmar isso sempre na igreja, irmãos. Lembrar que a salvação é de graça, é mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, lembrar que salvação é somente em Cristo e não há outro caminho. Nós não temos jeito de ser salvo de outra maneira. Então, quero lembrar que nós precisamos ensinar enfaticamente isso. E algumas pessoas, às vezes, por ser cristão, eles possuindo algumas qualidades, eles acham que com isso eles podem alcançar a salvação. Na verdade, isso não é correto. O que é correto é que salvação só vem quando nós vivemos sempre na dependência e na espera daquilo que Deus nos deu, que é Cristo Jesus. Então, primeira coisa, conhecer as artimanhas dos falsos mestres. Segundo, enfatizar que a salvação é somente por meio de Cristo. Terceiro, é preciso preparar-se devidamente para o combate. Quando se percebe as influências malignas que estão tumultuando a vida cristã e ameaçando a igreja, é imperativo rever o passado para as necessidades de correções e avaliar o presente para consolidar a fé e olhar para o futuro como uma esperança inabalável. Então nós precisamos, se nós queremos estar preparado para esse combate, primeira coisa, nós temos que renunciar ao passado. Paulo faz isso no verso 4 a 7, ele mostra quem ele era e o que ele fazia, e ele agora reconhece que aquelas práticas que ele tinha não lhe davam salvação. Pelo contrário, ele agora, então, arrependido disso, ele joga aquelas práticas tudo como segunda oportunidade. Ele recebe Cristo como Senhor. Ele passa a depender totalmente de Cristo. Outra coisa importante, nós vivemos o presente. Verso 8 a 10 diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então nós temos que lembrar que conhecer melhor a Cristo é reconhecer o único sacrifício capaz de garantir a salvação. E ter vida eterna é condição indispensável para viver o presente. Então nós precisamos levar a igreja a voltar-se para a participação da leitura bíblica, de ser comprometida com a palavra, de viver uma vida de obediência e de testemunho, mas lembrar que essas coisas são necessárias para combater os falsos mestres. E terceiro, temos que ter uma esperança para o futuro. Verso 10 diz assim:
para conhecer o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me comigo com ele na sua morte. É reconhecer ou conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Nós precisamos lembrar que a nossa comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com eles na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então nós temos que tomar como base a ressurreição de Cristo, e Paulo faz isso. Paulo enfatiza que por meio da fé em Cristo Jesus, nós podemos então alcançar uma vida eterna com Jesus. Aquele que crê no Senhor, um dia será ressurreto também, como ele foi. Experimentará o gozo da ressurreição e uma transformação também no seu corpo mortal. Então, nessa manhã, eu queria lembrar você que essas artimanhas que esses homens, que esses lobos vorazes, estão procurando prejudicar a igreja. Nós primeiro temos que conhecê-los. Segundo, temos que enfatizar o plano real da salvação, que é por meio da fé em Cristo Jesus. E por último, devemos estar preparados para combatê-los. Lembrando que temos que renunciar a tudo aquilo que nós pensávamos que era possível conseguir salvação por meio da obediência deles, mas viver um presente em Cristo, uma prática cristã saudável e ter uma esperança segura de uma ressurreição com Jesus. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a entender que essas práticas ainda acontecem no nosso dias e nós precisamos de saber que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos orar a Deus, encerrando a nossa aula desta manhã. Oremos juntos. Pai amado, nos ajuda-nos, ó Deus, a ter uma percepção, de perceber quando estão sendo faladas coisas que não agradam ao Senhor, doutrinas que não são fundamentadas na sua palavra. Desperta a tua igreja para um estudo sério das Escrituras, para uma vida de testemunho, de obediência à tua palavra e de uma segurança de uma vida eterna com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver assim. Quando surgir falsos mestres, pessoas ensinando doutrinas que não provêm da tua palavra, nós possamos então adverti-los e, se necessário, separá-los da comunhão da igreja. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.